E aqui eu vou comentar alguns subfatores, primeiramente, os que a gente está indo muito bem, tá? Então, assim, a gente está em quarto lugar quando o subfator é subsídio governamental, e tem muito a ver com o que você está falando, Vini. Então, assim, o governo está fazendo a parte dele, né? Então, assim, ele está dando subsídio governamental. Então, é muito normal a gente ver as pessoas indo buscar empréstimo lá no BNDES, por exemplo, né? E o BNDES até oferecendo realmente esse empréstimo, né? Então, assim, a gente tem um alto nível ali de subsídio governamental, tá? Então, assim, isso é um subfator em que a gente está indo super bem. Tá? Isso parece ser bom até, eu até tenho, vou tomar a liberdade até de questionar um pouquinho isso do relatório, porque assim, a gente acostuma mal, às vezes, as empresas com subsídios do governo. Então, ok, a gente está em quarto, olha, a gente é o quarto país que mais dá subsídio para as suas empresas. Como assim? A gente está com a produtividade baixa, competitividade baixa, e a gente está dando subsídios para as empresas. Algo está errado nisso daqui, né? Quando o governo vai lá e fala, vou dar subsídio para vender mais carro, ele tira o imposto disso ou dá um financiamento para essa empresa, ele está um pouco mascarando alguma coisa, ou seja, você aí, empresário, que tem uma pequena imobiliária, uma pequena padaria, um pequeno negócio, não está recebendo esse subsídio às vezes, então tem uma distorção dentro do mercado. Ok, o Brasil é o quarto que mais dá subsídios, mas a gente está vendo que isso, no geral, não está trazendo o resultado esperado, né? Que muitas vezes acaba virando uma muleta também, né? Isso que você falou de maquiar, você maquia resultados de produtividade e de competitividade, mas você paga uma conta disso, chega um momento que você paga a conta. E eu acho que tem um cuidado grande aí, até com experiência de empreendedorismo, tem muito empresário, muito gestor, muito líder que se apoia muito no refis. Então eu vou, não, mas depois eu faço um refis e eu me ajusto. O Pronamp, vou fazer um Pronamp, vou emprestar um dinheiro, depois que 36 meses eu penso como é que eu vou pagar isso, que geralmente tem essa carência. Então, eu acho que, claro, tem um lado muito positivo dos subsídios governamentais, e tem que ter, e faz todo sentido, tem que ter esse apoio, mas de uma forma regrada, que você consiga ver o retorno disso, porque não é simplesmente dar ou jogar esse dinheiro ali na economia, jogar nos empresários e não esperar nada em troca, né? A gente precisa usar isso como tração para desenvolvimento e competitividade. Tem alguns economistas que falam que quando o governo dá muito subsídio, ele está, na verdade, perpetuando empresas que têm baixo desempenho. Porque se eu tenho por que eu tenho que taxar as blusinhas da Shein? A gente está gravando agora em julho, aqui tem uma maior discussão que o governo está taxando as blusinhas da Shein lá. Enfim, por quê? Porque as empresas do Brasil não conseguem ser competitivas em relação à AliExpress, a Shein, essas empresas de lá. Então eu tenho que sobretaxar aquilo. O que está acontecendo? Eu estou mantendo as nossas empresas que são pouco competitivas de uma forma que não é real. Porque assim, por que a Americanas, em vez de estar quebrando, não estava vendendo na China seus produtos? Ao contrário, e a China é preocupada que está sendo inundada por coisas americanas, porque a gente não é competitivo daqui para lá, né? Então a gente fica dando subsídio, não, é uma maneira de subsídio. Eu sobretaxo as blusinhas da Shein, ou seja, eu estou aqui escondendo a ineficiência das empresas brasileiras de alguma forma, né? E ao mesmo tempo, na verdade, esse dinheiro vem de algum lugar, né? Então você sobretaxa de um lado para jogar benefício do outro. Então as empresas pagam fortunas de impostos, daí você precisa fazer subsídio para poder ser competitivo e taxar empresas de fora. Então é muito complicado. Mas aí eu acho que volta para o que a Ana comentou. Tem o lado bom, tem o lado ruim, mas assim, a gente não consegue mudar o governo, a gente não consegue mudar leis tributárias, a gente não consegue mudar isso, assim, claro, consegue através do voto, através de consciência, consegue movimentos populares, mas não é um resultado imediato. A gente consegue fazer a nossa lição de casa. Então, como é que o empresário, como é que o líder, como é que o gestor, sabendo que ele vai ter que aceitar essa situação do governo, que vai ter que aceitar uma série de situações, o que ele pode fazer dentro de casa para continuar remando, continuar nadando e vencer esses obstáculos. Então, se você não consegue ir em Brasília pedir para taxar o teu concorrente por você, você tem que ser mais competitivo e produtivo na sua empresa. Isso aqui é o recado disso aqui, né? Com certeza.
E assim, a gente está falando ali das melhores posições do Brasil, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre as posições em que o Brasil não está tão bem, né? Está lá quase que em último. E vocês vão ver que isso tem muito a ver, tá? Existe uma balança muito, muito certa com relação a isso. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Peraí, vamos lá, vamos seguir aqui. O segundo ponto onde o Brasil está melhor, ele está em 5º lugar do ranking, é o crescimento a longo prazo de emprego, tá? Então, assim, só em março de 2024 foram criadas novas 244 mil novas vagas formais. Então, assim, o Brasil está crescendo em PIB e está crescendo em quantidade de emprego, tá? Então, assim, o motivo, né, o que está por trás disso tudo, existem N variáveis, mas que ele está crescendo, isso sim, né, os números estão mostrando que está crescendo sim, tá? Em terceiro lugar, né, não diferente, óbvio, o PIB também está crescendo. Então, as pessoas estão mais empregadas, né, com emprego formal, o PIB também está crescendo. Então, a gente está em 5º lugar, não está ruim, não, tá bem bom. E essas duas coisas andam quarto juntas, né, lugar, Ana? Porque o PIB, totalmente. o Brasil vem crescendo, está mais ou menos 7% a taxa de desemprego no Brasil, e muito do crescimento dele vem de pegar pessoas que estavam paradas e colocar para trabalhar, mesmo que não sejam tão produtivas, Normalmente, né? Então está pegando a mão de obra ociosa, está colocando e está crescendo. Só que nós estamos aí em 7%. Os Estados Unidos trabalha com 4% atualmente, se eu não me engano. Então, assim, nós temos mais uns 3% para conseguir crescer com mão de obra ociosa. A partir disso, não vai ter pessoas para a gente contratar e pôr nas empresas. Porque não chega a zero nunca o desemprego. O mínimo é 3%, 4%. Então, as empresas elas vão ter que serem mais produtivas, mais competitivas, porque não vai ter mão de obra barata. Porque a gente está aumentando o PIB, mas não estamos aumentando a produtividade. A gente viu isso na semana passada. Volta para o nosso assunto da semana passada, né? Exatamente. E legal. É muito interessante, né, você comparar com os Estados Unidos e trazer dados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão, tá? E nos 10 primeiros países. Procurei, achei que tivesse nos 10 primeiros. Qual que é a posição dos Estados Unidos? Poxa vida, eu nem tenho aqui, eu não sei se ele está participando, será? Será que eles estão nesse ranking? Deve estar, vamos ver aqui. Eu estou com o relatório aberto aqui. No relatório mostra os 10 primeiros. Não mostra, tem os 10 primeiros e os 10 últimos. Exato. Não, ele não está nem entre os 10 primeiros, nem entre os 10 últimos. Bom, deve ter em algum lugar o relatório completo, mas o relatório que a gente está vendo que foi divulgado, ele só mostra os 10 primeiros e os 10 últimos. Como o Brasil está entre os 10 últimos, eles mostraram os 10 primeiros, ia ter que rolar muitas páginas para chegar do Brasil, eles cortaram um pouco. Segundo, na última página ali do relatório tem a lista completa. Tem todos. E aí os Estados Unidos está em 12º. Depois de Holanda, depois de Noruega, depois de Catar, daí tem os Estados Unidos, à frente da Austrália e à frente da China. Sim. Não, desculpe, peraí. Eu tô vendo. A China está 2 posições para baixo, 14ª a China. Pois é. Tá em aqui 14º. A posição anterior. 12º os Estados Unidos. Sim. Acho que sim, mas está 2 posições para baixo a China. Já foi o mito de que a China usa trabalho escravo, a China não é competitiva, paga poucos salários. A China já é um dos salários mais altos da Ásia, já daqui a pouco chega no Japão. A China está produzindo, enfim, a gente sabe que ela produz um monte, né? Ela é a locomotiva do mundo atualmente, e vem chegando em níveis de produtividade como os Estados Unidos. Não é a dica de hoje, mas assim, vou dar uma dica, um bônus de dica aqui de um vídeo, de um documentário que é Indústria Americana, tem na Netflix, e mostra a China, uma empresa chinesa comprando uma indústria fechada americana de carros, na verdade de para-brisas, e mostra como é a diferença entre a produtividade chinesa e a produtividade americana. É bem bacana, você é empresário, não perca essa dica aí. Indústria Americana. Bom, vamos indo aqui. Em 4º lugar, né? O Brasil está em 4º, o Brasil está em 5º lugar do ranking geral, tá? É o fluxo de investimento direto do estrangeiro.
Então, assim, a confiabilidade na nossa economia, ela está crescendo, isso é muito bom, né? Ou seja, muito capital estrangeiro está entrando aqui para o nosso país, né? O que ajuda a melhorar a produtividade, a competitividade, enfim, né? A gente está ficando mais bem visto pelos investidores estrangeiros aqui no nosso país, né? E por último, né, por quinto ali, melhor, que a gente também está em quinto lugar nesse subfator, são as energias renováveis, tá? A gente tem, deixa eu só trazer aqui os dados certinho, a gente tem 93,1% de energia renovável no Brasil, tá? Então, são elas hidrelétricas, parques eólicos, fazendas solares, né, e usinas de biomassa. Então, assim, para mim que estou aqui em São Paulo, sul também já fui, as hidroelétricas, elas estão ali em alta, né? A gente sempre teve ali Itaipu, enfim, que é quem, né, gera energia aqui para a gente, mas está crescendo muito, principalmente ali no Nordeste, as fazendas solares e os parques eólicos, né? Isso é muito bem visto, principalmente agora, né? Essa fase em que a gente está tão precisando tomar cuidado com o nosso meio ambiente, né? Então, isso é uma das coisas também que gera muita competitividade para o nosso país por causa das nossas energias renováveis. Né? Renováveis e até diminuir essa dependência de combustíveis fósseis, né? Então, essa mudança até de setor automobilístico, que cada vez mais tem essa tendência da gente ir para o elétrico, o fato da gente conseguir produzir essa energia de uma forma renovável, isso é um grande diferencial, né? Para empresas, para tudo. E o Brasil está sendo na frente disso, né? Ele tem se colocado, está em quinto aí no ranking. Isso mostra o esforço que vem sendo feito, né? Da gente realmente querer ser um dos países líderes aí na renovação, né? Na transição energética, como se fala, né? Hoje em dia. Muito bacana ver isso.